eu tinha muita saudade de filmes que não falassem sobre igreja. E durante um período de tempo, esse ano, saiu muitos filmes que só falavam de igreja, anticristo, igreja, anticristo, igreja, anticristo. E outros filmes que não tivessem essa pegada acabaram por se perder um pouco. E eu acho que foi o caso de Tarot. Tarot é um filme deste ano, 2024, dirigido por Anna Albert e Spencer Cohen. E é um filme que tinha muito para dar, mas acabou por ser mal aproveitado, mal visto, principalmente nessa tendência toda de igreja. O filme fala sobre 7 amigos que vão para uma casa no meio do nada comemorar o aniversário de um deles, e enquanto eles estão lá, eles acabam por encontrar uma caixa de tarot. Eles fazem a leitura para todos e coisas sinistras com base na última carta que cada um recebeu vai acontecendo, até que no final eles conseguem se desfazer do encantamento mágico, né? Conseguem se desfazer das cartas, porém muitos deles já tinham sido fatalmente... It's an unspoken rule not to use somebody else's cards. Who cares? Who's going first? Follow my rule to stay out of danger. Hello? You're never to deal with a deck. Seguindo, a história começa basicamente com 7 amigos que estão numa casa, no meio de uma roda de fogo e tal, numa fogueira, e nós vamos conhecendo um pouco de cada um deles. Eles vão conversando e tal, uma conversa assim necessária que não te intriga muito para começo de filme. Porém, 2 deles saem para procurar mais cerveja e nós vamos conhecendo um pouco mais quando nós descobrimos que 2 dessas pessoas namoravam e o relacionamento terminou por causa do temperamento, por causa da falta de conversa e tudo mais. Como eles não encontram cerveja, eles voltam para o amigo e dizem: olha, não tem mais cerveja e tudo mais, e eles vão procurando cerveja na casa. Eles vão procurando e um deles encontra uma caixa de tarot, assim, bem guardadinha ali, encontra a caixa e diz: não tem bebida, mas tem isso e tal. E eles chegam ao consenso que todos vão fazer a leitura das cartas e tal, porque tem uma específica, Elisa, que sabe fazer a leitura de tarot, e eles concordam. Ela segue, ela faz a leitura de todos, incluindo a sua própria carta, e a noite acaba, eles acordam, eles decidem ir embora. Eles vão no mesmo dia. Oh my god. We need to chill. Um deles, que foi predestinado a receber dinheiro, ele ganha na loteria $700. Até aí eles não acham nada estranho, porque eles não ligavam muito para o que aconteceu a noite passada. Eles voltam para casa e a aniversariante, que foi a primeira a ser lida, ela morre. Eles descobrem na manhã seguinte e ela morreu exatamente como previsto nas cartas, mas até aí eles não ligam os pontos, porque eles pensam: ela pode ter escorregado, pode ter acontecido muita coisa. Hello? You're never to deal with a deck of stranger. Ok, o segundo é o que recebeu dinheiro. Ele morre numa linha férrea, atropelado por um metro, uma coisa assim. E aí eles começam a ligar os pontos, não, muito estranho, muito suspeito, não sei o que e tal. Até aí tudo bem. Segue a onda e vai acontecendo basicamente a mesma coisa a mais 2 delas. Uma morre enforcada, enfim. The readings. I told Lucas to watch where he was heading, or he'd be led down the wrong track. He was hit by a train. Yeah, I don't know. I that's a stretch. Capricorns are rule breakers. He was in a restricted area. He's an earth sign. They found him in the dirt. Haley, I mean, you're reading into that. Well, I don't know, man. I mean, didn't Haley say something about Lucas coming into money? And then he won that scratcher for $700. Até que eles conhecem, basicamente, uma senhora que já passou por uma situação dessas há muitos anos atrás, acho que duas décadas, quase um século atrás. E ela vai explicar o que aconteceu ao longo do tempo, em
1800 um grupo já passou por isso, em 1000 não sei quantos já passou por isso. Eu já passei por isso com os meus amigos, mas eu não li, não fiz a minha leitura, por isso é que eu acho que eu sobrevivi. Enfim, eles pegam, a senhora lhes diz, vocês têm que destruir a carta. Eles vão para casa, né, para destruir o aglomerado. E chegando lá, o que acontece? Eu acho engraçado, porque chegando lá eles pegam a caixa e tiram fogo. Nós vemos muitos filmes assim, sobrenatural, principalmente, acho que foi o que mais ensinou sobre isso, que você atira no fogo e queima. Só que as cartas não queimavam. Isso é uma característica que eu achei muito interessante no filme. Eles pegam, as cartas não estavam a queimar, e então eles recolhem, de alguma forma, isso não é mostrado no filme, como é que eles meteram a mão no fogo, não se queimaram, recolheram todas as cartas, juntaram tudo na caixa, que também não ateou fogo. Chamaram a senhora, que já tinha passado por isso, que eles já tinham contactado antes. A senhora foi para lá para eles ver, conversar com eles para ver o que fazer. E ela começou a ler as cartas para invocar a senhora que fez o pacto com as cartas para que isso tudo começasse a acontecer. A senhora vem, só que ela, ao invés de qualquer outra coisa, ela começa a ler as cartas da velha. A velha é assassinada. Depois eles vão se escondendo, só que sobraram 3 pessoas até o momento no contexto. Essas 3, o casal e mais uma. Essa mais uma também é assassinada. Sobra o casal. O casal lá, o rapaz se sacrifica por ela, meio que empurra ele para a sala, ele deixa ir para a sala para que ela possa terminar então o papel dela, né, o ritual que ela poderia fazer. E ele é quase levado para o inferno. Ela vai lá para a sala, começa a ler as cartas da pessoa lá, da entidade, e depois dela ler as cartas, o pacto todo termina e segue. No final, eles percebem que não só eles dois sobreviveram, como um deles também, o que supostamente enganou o palhaço. Eu resumi muito o filme porque é o seguinte, o filme está com uma péssima nota. Por quê? Porque é o seguinte, atualmente tem saído muitos filmes com basicamente o mesmo roteiro. Eu vou fazer um vídeo a falar sobre isso, mas nós temos pelo menos uns 3, 4 filmes extremamente badalados esse ano que fala sobre o anticristo, né? O nascimento do anticristo, a morte do anticristo, anticristo. E até o momento são pouquíssimos os filmes que não seguiram essa pegada. Então, esse filme não tem das melhores fotografias, esse filme não tem da melhor trilha sonora, não tem do melhor desenvolvimento das personagens, assim, tipo, num ponto de vista bem geral. Por quê? Porque o filme é muito dark, é muito escuro, a fotografia é muito escura. Tem uns tons pastéis, mas o dia é quase que inexistente lá, é mais tudo à noite, tudo acontece à noite, tudo à noite, tudo à noite, tudo à noite. As conversas são muito vagas, a interpretação dos personagens também é muito vaga, a performance deles todos não é muito cativante, parecem atores mirins, estás a ver? Não tem muito encanto. Depois, a parte dos efeitos especiais, da maquilhagem, dos vilões, que seriam, no caso, as personagens das cartas, eles são muito bem feitos, pelo menos do que dá para ver, mas também está tudo muito no escuro. O pouco que dá para ver parece muito bem feito, mas a forma como a história toda se segue é um pouco chata, porque no princípio tu já te aborreces um pouco, já tens lá os amigos a conversar e está uma conversa extremamente chata de adolescente que não te cativa muito. Depois a leitura das cartas e é um filme previsível, no final do dia, vou ser sincero, é um filme muito previsível. Assim como está-se a tornar os filmes de terror hoje em dia, está-se a se tornar cada vez mais e mais previsível. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, porque eu tive uma expectativa alta quanto ao filme, já que ele fugia toda a pegada de 2024, de Anticristo, isso e aquilo, mas ele acabou por não ser tão grande coisa, principalmente porque ele podia ser um filme diferentão, mas ele não se tornou, infelizmente. Vamos ter que nos contentar com os filmes de Anticristo. E é isso, eu espero que vocês assistam, que vocês tenham as suas conclusões. Não é um filme muito violência gráfica, não tem tanto assim, mas é um filme um pouco pesado, então tiverem um pouco de cautela vai ser melhor, tá bom?